pessoal, meu nome é Tabata, sou gerente da Bellinzone e eu vim aqui falar um pouquinho sobre os revestimentos e suas características. Eu vou dividir isso em alguns módulos para que isso não fique muito grande, né? Então a gente vai tratar hoje do módulo 1, a gente vai falar dos mármores, granitos e quartzos. A gente vai tratar um pouquinho sobre suas origens, composições, durezas e variações, né? A gente vai falar durante os módulos sobre os materiais naturais e os industrializados. Neste módulo a gente vai tratar dos mármores, dos granitos e dos quartzos. Mas, Tabata, o que são materiais naturais e industrializados? Os naturais, eles são extraídos da natureza, né, em blocos grandes, cerrados, e aí vão para a marmoraria fazerem o beneficiamento, né, em ladrilhos, em bancadas. E geralmente dentro desses naturais você encontra os mármores e os granitos. Né? Os industrializados, eles já são materiais que passaram por algum processo de industrialização mesmo, como o quartzo, por exemplo, que é a compactação do quartzo, do pó do quartzo, com cristais de pigmentação para chegar ao ser uma bancada linda de quartzo. A gente vai ver nesse módulo as origens, composições, durezas e variações dos mármores, granitos e quartzos. Vamos seguir. Os mármores, eles são visualmente caracterizados por veios ou amêndoas. Esse módulo são dicas para fazer uma identificação visual bem fácil. Uma dica bem tranquila é essa identificação que eu acabei de passar aqui. Geralmente nos mármores você encontra esses veios aqui, como veias, né? Ou essas amêndoas aqui, ó, redondinhas, e aí eles são geralmente caracterizados por esses duas dicas, né? Essas duas características. Alguns podem ser muito uniformes, você pode não encontrar tão visual isso, mas geralmente os mármores são encontrados neste formato. Eles rocha com base calcária, né? Ou seja, são considerados macios entre as rochas, de grau de dureza 3, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, onde eu vou explicar o que essa dureza quer dizer na hora de você fazer uma manutenção, na hora de você fazer uma limpeza, né? E eles são sensíveis aos ácidos e riscos e, em geral, têm uma absorção alta mesmo quando eles estão lustrados. Geralmente eles são vendidos em 3 tipos de acabamentos. O lustrado, que é o brilhoso, o polido, que é um material liso, sem brilho, e o bruto, que é um material que é mais rugoso ao toque. E você pode encontrar algumas variações dele, como o marmoglass e o marmorite, que já são materiais que passaram por processo de industrialização. É o pó do mármore, mais o vidro compactado, e o marmorite é o pó do mármore, mais o cimento compactado, transformado num revestimento. Para o granito, a diferença do mármore é basicamente essa daqui. O mármore a gente identificou pela amêndoa e pelos veios. O granito você identifica pelas pintinhas. E isso é muito importante saber a diferença entre os dois. Vocês vão ver que o granito ele é uma rocha mineral à base de quartzo, feldspato e mica, com um grau de dureza 6, ou seja, ele é mais duro do que o mármore, tem baixa absorção e são muito resistentes. O acabamento é o mesmo, lustrado, polido ou bruto, e tem como variação o granilite, que é o pó do granito, mais o cimento. Geralmente você encontra mármores em áreas que não precisam de tanta resistência, como uma sala, uma mesa, uma parte mais decorativa. E os granitos você encontra mais em cozinhas, em áreas de alto tráfego, porque eles são mais resistentes a essas áreas. Além deles dois, nós temos o próprio quartzo. O quartzo natural, ele é o segundo mineral mais abundante do mundo. Mas ele não vem da natureza e é beneficiado diretamente como o mármore e o granito. Ele geralmente é compactado e misturado a resinas ou cristais ou pigmentos, onde você tem esses 3 resultados aqui, o quartzo liso ou estelar. Pode ser amarelo, pode ser verde, pode ser azul. Você tem muita variação de cores dentro desse material. Ele é caracterizado
por ser uma rocha mineral muito dura, ele tem um grau 7 de dureza, uma absorção muito baixa e uma altíssima resistência. E novamente eu falando aqui, eles são bem coloridos. No acabamento, você encontra sempre lustrado, dificilmente você encontra ele polido ou bruto. E as variações, conforme eu falei, são lisa e estelar. A gente agora vai explicar um pouquinho a diferença das durezas desses materiais. Essa é uma escala de dureza das rochas naturais, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o mármore com grau de dureza 3, ele é mais sensível que o granito. Ele está aqui, ó, na área do 3, na base calcária, riscam até com um canivete. Abaixo dele só tem o gesso e o talco. Isso quer dizer que ele é sensível a ácido, ele é sensível a riscos, ele é um material, por ironia, considerado macio nesse meio de quem trabalha com as rochas, né? Fácil de dar polimento, mas também mais sensível ao desgaste. O granito e o quartzo, eles são mais resistentes, eles estão aqui ó, na escala 6 e na escala 7. E aí, mais próximos do diamante. Eles são mais resistentes ao risco, eles são mais resistentes ao ácido e por isso eles são mais usados em áreas onde o desgaste é maior. A gente vai ver agora um pouquinho as patologias mais comuns que se encontram dentro das residências, né? São as manchas, as queimaduras, as oxidações, os arranhões, riscos, a umidade, que ajuda a formar o bolor e os regiões encardidos, o desgaste do tráfego e a perda de cor. Vamos estudar um pouquinho sobre eles. A grande dica aqui, pessoal, é o seguinte: mancha é diferente de queimadura. Por quê? É importante saber isso, porque muito cliente fala para você assim: ah, mas o meu material está manchado, e muitas vezes ele está queimado. A mancha ela é caracterizada pela penetração de alguma substância. E aí vai caracterizar uma mancha escura, uma mancha colorida, azul, vermelha ou mais clara, mas pela penetração de alguma substância, geralmente carregada pela água, porque tudo hoje em dia tem água, né? Tem um pouco de água, alguma coisa assim, geralmente carregado, o óleo não. Então, o que acontece? A mancha ela penetra e fica nas camadas mais profundas do material. A queimadura, ela é uma agressão. Ela é uma queimadura mesmo. Quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar um pouco da pele. Quando a pele está manchada e quando ela está queimada, são duas situações diferentes. E é importante saber essa informação quando você vai apresentar uma solução para o cliente, porque os tratamentos são totalmente diferentes. As principais causas da mancha geralmente é porque o material é muito poroso, até pelo acabamento dele mesmo, por ser bruto, né? Ou porque naturalmente ele é poroso, e uma falta de proteção, uma falta de impermeabilização sobre a superfície. Essa impermeabilização ela é recomendada para ser feita em qualquer revestimento, mesmo que ele esteja pouco absorvente, porque ali você consegue proteger mais o seu material para evitar que a água penetre, leve a sujeira para dentro dele e caracterize o encardimento. A queimadura ela é causada por ácidos orgânicos, que são limão, laranja, enfim, todos esses ácidos naturais, ou os inorgânicos, que são causados por produtos, porque a gente tem uma cultura hoje de que eu preciso de uma limpeza forte, eu vou usar um ácido. Isso não está correto. Nem sempre o ácido é compatível com a sujeira e proporciona a melhor limpeza. Então a gente precisa desmitificar isso, tá? Outra fonte de queimadura é o choque térmico. O choque térmico ele pode ser causado por uma panela quente, por uma garrafa muito gelada. Quando você coloca isso sobre um móvel de madeira, ele marca. O mesmo vai acontecer sobre uma pedra. Ah, mas a pedra é muito mais resistente. Mas a pedra ela recebeu um acabamento que você pagou por ele. E aí esse acabamento ele pode ficar danificado com o choque térmico. Então a melhor solução é evitar esse contato. O que a gente pode fazer para solucionar e prevenir? No caso das manchas, você tem hoje produtos que conseguem fazer essa remoção, mas além dessa remoção dos produtos, você precisa da paciência, porque conforme eu falei, as manchas elas penetram profundamente no material e nem sempre o produto consegue ter uma penetração
imediata, profunda, para alcançar essa mancha e retirar. Então ele precisa de tempo de ação, que geralmente varia aí entre 4, 8, 12 horas. E depois, mesmo que ele não remova tudo, você precisa repetir essa operação. Diante disso, você consegue fazer a remoção das manchas no seu material. Aqui você tem a versão do Papa Manchas líquido, que faz a remoção das manchas orgânicas, né? Ou café também, enfim. E aqui você tem o Papa Manchas em pastas, mais voltado para manchas oleosas. Aqui a gente tem uma forma de prevenção. Essa forma de prevenção, gente, é a impermeabilização. O impermeabilizante ele funciona como um escudo protetor. Você aplica ele sobre o material e ele vai te dar tempo de limpar antes que essa mancha penetre. Não quer dizer que você vai aplicar a impermeabilização e vai deixar ele 10, 12 horas, porque ele vai penetrar. Então, mas ele não penetra tão de imediato, você consegue fazer essa remoção. Vamos ver como é que ele funciona? Olha aqui, ó. Vou passar o videozinho agora para vocês. Eu estou botando sem som para a gente poder narrar um pouco. Esse é um produto nanotecnológico, ele tem uma capacidade de penetração muito grande, onde ele consegue proteger contra água, óleo, café, vinho, e ele é muito bom. Vocês vão ver também que a aplicação dele é muito fácil. O material tem que estar totalmente limpo, seco, livre de poeiras para receber o impermeabilizante, porque como ele é de penetração, os poros não podem estar preenchidos com nada. No mais, é exatamente isso que vocês acabaram de ver. O aplicador está utilizando um pincel, mas você pode utilizar um rolinho de espuma. Aqui você vê a pedra metade impermeabilizada, metade não impermeabilizada. E a gente está vendo no vídeo que é uma pedra extremamente absorvente. Conforme eu falei, a água ela é um veículo, ela carrega para dentro do material a sujeira, ela evapora e a sujeira fica lá dentro, caracterizando o encardimento. E isso vai te dar um trabalho muito maior depois para fazer a limpeza. Então, o ideal é você fazer realmente essa proteção para facilitar a sua manutenção e proteger o seu material de qualquer transtorno. Veja isso, gente. Esse produto é sensacional. E conforme a gente acabou de ver, a aplicação é super simples e rápida. Qualquer dúvida também que vocês tenham sobre isso, olha, aqui vocês estão vendo, a gente tem azeite, a gente tem óleo, ele vai agora, tem leite, e olha como o que acontece, ele vai assoprar a substância, né? Ele está tentando até juntar e não consegue, olha como é que ela corre sobre o material impermeabilizado, ele não consegue penetrar. Qualquer dúvida que vocês tenham também sobre a impermeabilização, vocês podem estar entrando em contato com o nosso 0800 282 5445 para tirar as suas dúvidas, né? Ou através do nosso e-mail, saque@bellinzone.net. Além disso, a gente tem um canal de TV no YouTube que pode dar altas dicas para vocês tratarem o seu material. A próxima patologia que a gente vai falar são as oxidações, né? Existem dois tipos, que é a ascendente e a descendente. Sim, tem dois tipos. A ascendente, ela é causada, ela vem de dentro para fora, de baixo para cima. Materiais naturais, alguns deles possuem óxido de ferro na composição. Isso é mais comum em peças vulcânicas como essa ou no granito. E aí, o que acontece com o óxido de ferro quando ele entra em contato com a água ou com a umidade? Ele aparece na superfície e você tem que ter um trabalho maior para a remoção depois. Por isso que se recomenda a impermeabilização no verso do material e sobre a superfície para evitar esse tipo de contato e esse problema posterior. A oxidação descendente ela já é causada por qualquer objeto agente da contaminação, o botijão de gás, o pé de uma estante, um prego que ficou sobre o material, uma palha de aço que esqueceram sobre ele, vai causar aquelas manchas de oxidação, onde para você fazer uma remoção você vai ter um produto adequado para isso sem agressão. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui para a remoção disso. Olha, a gente tem aqui duas soluções. O corta-ferrugem, ele é um produto ácido, é um ácido tratado. Por ser ácido, ele pode ser utilizado em qualquer material bruto. E por quê? Como assim ele é um ácido tratado? Lembra que eu falei lá atrás que é preciso paciência para a remoção das manchas.
E não é qualquer ácido que consegue remover ferrugem. Então ele é um ácido próprio para ir lá dentro do material, atacar ali o óxido de ferro, inibir ele para que essa mancha não retorne. E ele tem um tempo de ação de mais ou menos 12 horas. Tá? Para a oxidação descendente, a gente tem o Tafigel. O Tafigel, ele é um produto que ele não tem ácido na composição, ele é um gel incolor e consegue fazer a remoção da ferrugem rapidamente. Pode ser aplicado em qualquer material, porque ele não tem ácido, ele não agride. Vocês vão ver agora como que é a remoção dele super fácil. Gente, a prevenção da oxidação só tem 2 caminhos. A ascendente é a impermeabilização no verso e na superfície. E a descendente, além da impermeabilização da superfície, você precisa evitar o contato com os objetos agentes da mancha. Se não fizer isso, ele vai manchar e você vai precisar remover depois. Olha aqui, ó, eu tenho um vídeo onde uma cliente fez a compra no site do Tafigel e ela mesma fez a aplicação desse produto na superfície. Vocês estão vendo aqui que tem uma marca, provavelmente de botijão de gás. Ela espalha o produto, ele é incolor, ele começa a ficar violeta. Ela usa a própria bisnaga para fazer a remoção ali, ó, espalhar o produto e a remoção das manchas. E isso tudo acontece em um tempo de 5, 10 minutos no máximo. A dica aí é não deixar o produto secar sobre o material, tá? Por quê? Vai agredir? Não. Esse roxinho vai penetrar e você vai ter um trabalho maior para tirar depois com o alcalino. Mas esse vídeo é só um exemplo daquilo que eu falei para vocês, como que é rápido e fácil tirar a remoção, né? Fazer a remoção da mancha da oxidação descendente. Vamos falar agora um pouquinho da próxima patologia, que se tratam dos arranhões, né, dos riscos. Gente, arranhões e riscos, eles estão causados pelo tráfego das pessoas. Os sapatos carregam areia, né? E aí, qual é a melhor prevenção? Capachos, evitar, mas não tem jeito, o tráfego faz isso. Outras situações que podem causar arranhões e riscos é o arrasto de móveis, rodinhas de cadeira, raspadores, né, e objetos pontudos que a gente pode estar usando nem no revestimento, mas próximo a ele pode causar um arranhão. No caso do mármore, então, alguns mármores eles arranham até com a chave, né, que a gente vai abrir a porta e aí por algum transtorno, alguma coisa, se você passar a chave ele vai arranhar. A esponja de cozinha do lado verde, o pessoal costuma usar muito para limpeza, mas ela é um material abrasivo, ela vai causar arranhões, então não usem essa esponja do lado verde, optem sempre pelo amarelinho. E qualquer acessório abrasivo que pode causar arranhões e riscos. E isso tem solução? Tem solução, tá? Mas depende. Algumas você consegue fazer uma recuperação manual e outras recuperação mecânica. Aqui a gente está falando de recuperação mecânica quando a gente precisa de máquina, disco e peso para ter um desbaste do material, o polimento e a recuperação de brilho. E a manual é quando a gente faz na mão. Na manual você consegue resolver arranhões de riscos superficiais. E na mecânica você vai conseguir remover cicatrizes mais profundas. Como que eu vou saber, Tabata, o que é superficial e o que é profundo? Gente, faz o teste da unha. Passou a unha, é um arranhão superficial ou um risco superficial e você consegue resolver manualmente. Agarrou, então você vai precisar realmente fazer um polimento com máquina para conseguir resolver isso. Os dois têm soluções, porém dependem do grau da agressão que o material sofreu. No caso de arranhões superficiais, existem renovadores especiais para cada revestimento. O que eles fazem? Eles eliminam os arranhões, riscos, as manchas superficiais, eles proporcionam um polimento recuperando o brilho e protegem contra o desgaste do dia a dia, auxiliando na manutenção da cor do material. Gente, se vocês utilizarem os renovadores conforme está no rótulo, indicado pelo fabricante, que no caso é a Benizone, vocês vão ver que o material vai ter uma resistência melhor, ele vai estar mais hidratado, você não vai perder tantas cores, né? Então, por isso que é indicado você utilizar renovadores. Mas eu posso usar ceras comuns nesses revestimentos? Não é indicado. Cada revestimento tem sensibilidade, tem cores diferentes e eles precisam ter produtos para isso. Cada um
conforme a sua característica. Aí, a Belizone tem aqui as soluções rápidas, que são o renovador de porcelanato. Ele tem abrasivos na composição e consegue fazer o polimento manual no porcelanato. A gente tem o Restaura Mágico para mármores, ele é fantástico, ele sai de um brilho assim de 15 para 60 na mão, né? Se possível medir pelo medidor de brilho. Você tem o renovador da madeira e o renovador de vinílico. Mas, gente, por que tem tantos renovadores? Por que não se utiliza um só? Vou voltar a falar, cada um tem uma porosidade e uma dureza diferente, então você precisa ter produtos adequados para isso. Aqui nós estamos falando dos mármores, dos granitos e dos quartzos, então você vai utilizar o Restaura Mágico, mas cada material tem um renovador adequado. A patologia que a gente também vê muito comum, que é a umidade, e pela umidade a gente tem formação de bolor e também rejunte sujo, é uma grande dor de cabeça para todo mundo, né? Então vamos ver o que causa e como que pode ser resolvido? As principais causas são infiltrações em geral. Pode acontecer que o revestimento esteja um pouquinho rachado e é tão pequeno que não dá para ver, e aí a água entra por ali. Pode ser uma falha no rejuntamento, né? Pode ser também um material que está com a porosidade exposta, porque ele é bruto, materiais brutos são mais porosos, ou simplesmente porque ele está desgastado, e também pela falta de manutenção correta e proteção. Você utilizando produtos inadequados e não impermeabilizando a sua superfície, você pode estar ajudando a ele absorver mais água, a criar mais umidade e aí você ter outras patologias como a formação de bolor e os rejuntes sujos. Como que se trata isso? A gente pode solucionar as fissuras trocando a peça, não tem jeito, tá? A correção das falhas do rejuntamento, você precisa trocar o rejunte. Não tem jeito, é um buraco, você precisa trocar esse rejunte ali para evitar que a água entre. Sobre a superfície, o ideal, novamente, a gente fala aqui da impermeabilização. Se você evitar que a água penetre sobre a superfície, você evita uma série de dor de cabeça para frente. E nunca, gente, nunca use produtos ácidos sobre o rejunte. Sempre prefiro os alcalinos. Os rejuntes, você tem várias opções. Você tem o comum, que é o cimentício, você tem acrílico, você tem epóxi. O comum, que é o mais usado, que é o cimentício, quando você joga um produto ácido sobre ele, é fácil saber, ele ferve, dá aquela fervura. E aí ele fica branquinho, mas na verdade você não está limpando, você está comendo o rejunte, você está desgastando aquele rejunte. E aí o que vai acontecer? Você está corroendo ele. O que vai acontecer? Ele vai começar a ficar fundo, né, em relação ao revestimento e antes que você perceba, você vai ter falha no rejuntamento de tanto ácido que você está jogando ali. Então, é uma solução que de imediato no visual você tem um resultado, porém a médio e longo prazo você vai ter uma senhora dor de cabeça. Então, na dúvida, prefira sempre usar os alcalinos. Fora que o produto ácido, além de você estar agredindo o seu rejunte, você pode estar agredindo o revestimento. Porque dependendo do ácido que você usa, como eu expliquei lá atrás, o mármore já é sensível a isso, ele vai sentir. O granito e o quartzo, em alguns casos, você tem uma resistência, em outros casos você pode agredir a superfície dele. Então, melhor optar pelo alcalino. Algumas soluções que a gente tem para isso são essas daqui, ó. Para bolor, a gente tem o limpa-pedras. O limpa-pedras ele é um detergente ácido e aqui está bem escrito, ele é só para pedras brutas, né? Geralmente indicado para áreas externas. É concentrado, você pode diluir e utilizar sobre os materiais brutos. Aqui a gente tem uma excelente opção de rejunte que é base alcalina, conforme eu falei um pouquinho mais cedo, né, no slide anterior. Você pode fazer a limpeza do seu rejunte, está tranquilo que você não vai estar corroendo ele, nem tirando a cor do seu material. E mais uma vez eu cito aqui a impermeabilização. Gente, quando você faz a impermeabilização sobre o material, você está impermeabilizando também o rejunte, então você também evita que a água entre por ali. A gente tem a patologia do desgaste de tráfego com a perda de cor. O desgaste do tráfego ele proporciona perda de cor e do brilho da superfície. Gente, brilho é diferente de cor. Você pode ter um material muito brilhoso e ele está sem cor. Isso acontece muito em materiais escuros, né? Então você tem ativadores de cores hoje que resolvem esse problema.
Os raios UVs, eles causam perda de cor em alguns materiais. Exemplo, os quartos, aqueles amarelos coloridos lá atrás que eu mostrei, quando eles estão numa bancada de cozinha e o sol entra pela janela, ali onde o sol fica batendo, ele vai ter um desmerecimento de cor em relação a onde não bate o sol. Também tem solução para isso. Você consegue ativar essa cor e fazer com que o material fique todo por igual. E outra coisa que causa o desgaste e a perda de cor são queimaduras em geral. Você pode ter queimadura com contato com limão, contato com a laranja, com a urina do pet. Dependendo do quanto essa queimadura é superficial ou não, você consegue resolver com os renovadores, né, manual, ou com a renovação, né, a recuperação mecânica. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns ativadores de cores que solucionam essas questões. A gente tem aqui um mármore, ó, esse tipo exemplo, com Nero Marquina, onde ele está acinzentado, né, porque ele está com perda de cor e ele foi tratado com o Total Black. O Total Black, gente, ele é um produto que protege a pedra contra a absorção de água, ele dá cor à parte preta do material e ele respeita os veios brancos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode passar sem medo, porque na parte branca ele não vai não vai ter nenhuma ação. E aí você consegue ter o seu granito ou mármore numa cor muito mais bonita. Olha a diferença. Aqui, novamente, a gente tem um produto específico para mármore e granito e um outro para porcelanato. Porcelanato amadeirado também tende a ficar russo, né? Acinzentado, perda de cor. Você consegue fazer a ativação de cor com o realce cor. Mas a aplicação é difícil? Não, gente. A aplicação é muito simples. Ela é feita também com material limpo, seco, auxílio de uma estopa ou de um rolinho de pintura novo, nunca usado, tá? Só acessórios de aplicação para utilização deste produto e pronto. Não utilizem acessórios que já foram usados por qualquer outra situação. E é isso, gente. Eu vou encerrar aqui o módulo 1. A gente tem disponível a Bellinzone TV no YouTube. Temos a página do Instagram na Bellinzone Brasil, né? Sigam os nossos embaixadores. Lá a gente tem várias dicas a respeito desses materiais, várias dicas de como tratar, enfim. Informações que podem ser muito úteis no seu dia a dia. Você pode agregar valor ao seu serviço, à sua limpeza, ao seu tratamento de pós-obra. Ok? Mais uma vez, muito obrigado. Em breve eu vou lançar o módulo 2. Tchau!